Muito bem, gente. O PB Conectada recebe hoje aqui nos estúdios o pré-candidato a prefeito na cidade de Lagoa Seca, na Grande Campina, ou seria Campina fazendo parte da região metropolitana de Lagoa Seca? Vamos saber dele daqui a pouco aqui no nosso PB Conectada. Recebemos o vereador Iacome Giacomi, pré-candidato a prefeito pelo PSD. Iacome, primeiro, seja muito bem-vindo aqui. Qual é a sua história? A gente sabe que você tem claro, nas veias, uma predileção muito forte pela política, é herdeiro político, com muita honra aí do seu pai lá em Lagoa Seca, mas como é que tem sido esses seus 2 últimos mandatos e um mandato, inclusive, como suplente de vereador na cidade de Lagoa Seca? É um prazer estar aqui, né? Uma oportunidade que a gente tem de falar um pouco sobre nossa história. E aí eu sou filho do ex-prefeito Pedro Jaco de Moura, né? Ele também foi presidente da Câmara de Lagoa Seca. Atualmente estou no 3º mandato de vereador, pré-candidato a prefeito na cidade. Sou médico veterinário de profissão, sou funcionário público estadual da Empaer há 19 anos e hoje esposo de Débora e pai de Igor, né? Meu caçulinho, o único caçulinha na verdade, né? E a gente está aí nessa trajetória porque a gente entende, né, que o município precisa desenvolver, precisa crescer. Eu gosto muito, né? Na verdade eu amo meu município, como minha esposa diz, né? Quando a gente vai, a gente sempre lembra de alguma coisa boa. Eu disse, se Lagoa Seca dava certo. Eu disse, me esqueça Lagoa Seca um pedacinho. Aí senão não dá não, né? Então a gente tem essa paixão pelo município e a gente quer fazer mais por ele. Iacome, o que é que lhe moveu para essa ideia? Sempre se diz na política, é bem da própria retórica mesmo da política, que ninguém é candidato de si mesmo, ninguém é candidato de si, sempre candidato de um grupo, de uma vontade do povo. Foi a vontade do povo que me moveu para esse destino. Mas, sinceramente falando, o que é que lhe fez olhar assim, para o cenário político da Lagoa Seca? Olha, eu não vou buscar um outro mandato de vereador, eu vou concorrer ao executivo, na majoritária, vou para prefeito. O que é que deu esse insight aí para você? Tudo na vida tem seu momento, né? Eu acho que nossa fase de legislativa ela está se concluindo, independentemente da gente ter pensado lá atrás ou não em ser um dia prefeito de Lagoa Seca. Quem não queria, né? Quem não quer ser prefeito do seu município? Mas aí o que atena é as visitas, né? O contato com as pessoas. Você está em contato constante com as residências, nas comunidades, e você vê a realidade que poderia ser mudada através de um gesto, através de uma ação política. A política ela tem essa função de transformar as vidas. Então esse é o interesse, é o propósito que a gente tem, na verdade, e aí a gente está encarando justamente por entender que nesse momento a população precisa de um socorro. E esse socorro de que a população precisa hoje vem com o apoio de quantos partidos? Como é que foi essa construção dessa sua pré-candidatura? Hoje a gente tem uma composição, né, com 10 partidos, né, compondo literalmente com candidaturas PSD, PP e Rede, né, mas nós temos mais 7 partidos nos apoiando nesse sentido. A gente tem hoje o apoio de deputados federais, né, como Aguinaldo, como o Dr. Damião, tem os deputados estaduais, né, inclusive recentemente o próprio Tovar, né, entrou em contato conosco e está nos apoiando. O meu deputado estadual, votei, né, e tenho um compromisso de manter esse apoio por tudo que ele vem fazendo em Lagoa Seca, Inácio Falcão, e as demais lideranças, né, a própria senadora Daniela Ribeiro, o governador João Azevedo e o vice-governador Lucas, que tem nos apoiado bastante no município. Iaco, deixa eu começar agora com uma polêmica aqui agora. O deputado estadual Fábio Ramalho, que é uma das maiores lideranças, inquestionavelmente, da cidade de Lagoa Seca, e emergiu para o Estado nas últimas eleições de 2022, quando foi questionado sobre a sua posição, se já foi um aliado do grupo, um vereador aliado, governista, enfim, com relação à prefeita Dalva e tudo mais, ele foi muito discreto, foi muito habilidoso, inclusive no discurso, passou ao largo da situação e nem citou o seu nome. Mas os aliados do deputado Fábio Ramalho, os aliados da prefeita atualmente em Lagoa Seca, são taxativos em dizer que você é um traidor. A peste de traidor na política é muito forte, embora a política seja uma semeadura realmente da própria traição, da própria infidelidade, é muito até natural na seara da política. Mas dizem que o traidor não é perdoado na política. Você se sente traidor e por qual razão não se sentiria assim, como dizem os seus adversários? De forma nenhuma, Muribe. É muito interessante, né? Porque aí, já que fui citado, eu não tenho problema em dizer isso, né? O próprio ex-prefeito deputado Fábio, né? Ele assumiu um mandato, o primeiro mandato dele pelo PT, poucos meses depois ele já tinha assumido a base do prefeito Adivato, depois mudou novamente, teve a mudança de deputados durante a vida, então não vejo problema nenhum. Se eu sou traidor, ele também é, então não sei por que essa questão
né, de tratar dessa forma. Pelo contrário, nós fizemos parte da gestão até aproximadamente 3 anos atrás, contribuímos para os avanços da gestão, ele sabe o que eu estou dizendo, tem um respeito muito grande, né, por Fábio Ramalho, pelo articulador que é politicamente, já provou isso, né? Mas tudo tem seu momento. Eu acredito que o momento agora é um momento novo, é um momento de uma nova oportunidade. E a gente está propondo à população essa nova opção, né? Uma opção de fazer aquilo que a gente vem cobrando nos últimos anos, não foi colocado em prática, para que realmente chegue à população como se deve. Em que momento você decidiu que não seria mais uma opção seguir com o grupo do deputado Fábio? Antes do período de campanha do governo, né, há 2 anos e poucos atrás, então está totalizando 3 anos na verdade, não me sentia à vontade por algumas questões, né, no final do mandato dele, a gente conversava bastante sobre essas questões da sucessão, como é que seria, né, e a gente já tratava, não é o mesmo ritmo, não vai ter como dar conta, pelas próprias questões dele, né, muito ativo, podemos afirmar isso aqui, você percebe que na minha fala não tem um problema nenhum, né, com o Fábio. A gente inclusive se encontrou 2 vezes essa semana, em 2 velórios, e a gente se trata muito bem, é uma questão de posicionamento mesmo, né, porque eu acredito que você cobrar, vou dar um exemplo agora, a gente mora no Juraci-Palhano, na cidade de Lagoa Seca, onde buscamos investimentos para aquela região, né, uma parte da população diz que a gente não levou nada para a comunidade, mas elas dizem que eu não levei para onde não tem, então se eu não levei para onde não tem, eu levei para onde tem, não é assim? Não é coerente? Não tem que ser coerente? Então agora, depois de 8 anos, vai se pavimentar uma rua lá que eu tenho um requerimento há 7 anos. Uma rua que não tem 80 metros de extensão por 5 de largura. Simplesmente por uma atividade de aliança com alguém da comunidade, que até ontem, inclusive, aí eu não sei como é a história de traidor, né, tá os discursos, até ontem, né, estava tratando de forma, né, promíscua a gestão. Então, eu não tenho problema nenhum de dizer isso, sou muito republicano na história de conversar, de dialogar. Todos os fatos de diálogo, né, eles procederam, mas não avançaram no sentido da população. Todos os meus acordos políticos até hoje, eles foram direcionados para a população. Então, se não chega à população, qual o motivo de eu estar presente, né, nesse grupo? A propósito de traição, eu vi uma entrevista sua recentemente, aqui na mídia de Campina Grande, e lembrei da fala, o discurso da prefeita Dalva sobre o motivo pelo qual ela não estaria concorrendo à reeleição. Alegou problemas pessoais, problemas de saúde com seu esposo, enfim, problemas familiares, evidentemente familiares. No seu argumento, ela teria sido, então, traída pelo grupo a que pertence em Lagoa Seca. A candidatura deveria ser a de Dalva, realmente, e ela foi vítima dessa traição, não? Eu não entraria nesse imbróglio, porque aí quem está falando sobre esse assunto, na verdade, são os próprios aliados, né? Vamos fazer só uma avaliação, vamos lá. Uma campanha está boa, é uma sucessão, né? Tá tudo bom, as pesquisas internas dizem que está bom, o povo defende aquela coisa, de repente você troca, dentro de meia hora surge uma candidata e o povo vibra. Opa, peraí, não teve nem velório, né? Não teve nem um choro, não teve nem um luto. E aí, como é que funciona isso? Então já havia uma combinação para esse sentido? A população quem vai fazer essa avaliação, na verdade. Repito, como é que no mesmo ato de vídeo você se apresenta, né, como desistente de uma candidatura e no mesmo vídeo você diz vou andar de casa em casa de mão dadas. Se eu não poderia andar para mim, eu vou andar para você? Como é isso? Então a população sabe avaliar isso aí, não vai ser eu que vou avaliar. Você vai fazer uma avaliação agora, então, em torno do cenário político histórico da cidade de Lagoa Seca. Eu acompanhei de perto há alguns anos, por exemplo, a oposição se articulando com o então candidato Diego do Vegueiro. Diego do Vegueiro é empresário lá na cidade, tem uma origem aí também política, enfim, mas parece que os ventos não sopravam a favor desse Vegueiro, né? Ele não andava muito, tomou uma derrota acachapante para o deputado Fábio Ramalho, candidato a prefeito, e outras candidaturas de menor importância também não prosperaram, enfim. Você sentiu esse vácuo na oposição, Iacome, para poder ocupar esse espaço? É a hora desse grupo de fato se fortalecer? Como é que estão essas relações com o próprio o grupo também do Diego e de outros mais da oposição em Lagoa Seca? É uma questão bastante complexa, né? O que é oposição? Oposição é apenas dizer o que está errado? É apenas mostrar o que está errado? Eu creio que não é isso, né? Existe um vácuo, sim, por muito tempo. Mas aí vamos fazer uma observação. As pessoas questionam, Iacome, por que você está falando isso agora? Iacome, por que você está apresentando isso agora? Eu não estou apresentando isso agora. Eu fui um vereador que votei 14 vezes contra projetos de Fábio, sendo aliado dele, sempre dialogando. Não tem problema nenhum. Isso está gravado nos anais da casa e nos vídeos da casa. O próprio deputado tem essa relação boa comigo, porque eu nunca disse que ia fazer uma coisa e fiz outra.
É simples. Deputado, muda isso aqui no projeto, na época prefeito, e eu voto, não tem problema nenhum. Mas dessa forma eu não voto. Porque, na verdade, as pessoas têm que botar na cabeça o seguinte: quem elege é povo. Quem elege não é político. Não é? Se fosse assim, a gente teria candidaturas estaduais, federais, vindo de cima para baixo e a população simplesmente acompanharia por um pedido. E a gente não percebe isso na sua totalidade. Então, vem do povo. Então, eu tenho que defender o povo e fiz isso por 17 vezes, 14 vezes com o Fábio, 3 vezes com a atual prefeita, justamente votando contra projetos que eu achei, né, desnecessários ou irrelevantes ou prejudiciais à população. Então, se eu votei contra, eu sou oposição ou não? Qual o critério, qual o conceito de oposição nesse sentido? Se eu votei, vamos lá, desconto, um exemplo hipotético, tá certo? Que foi real, na verdade, mas a gente está lembrando aqui. Desconto de 14% dos aposentados do município para o Instituto Próprio de Previdência. Barrei. É justo? Se somar 10 anos de desconto de quem já está aposentado, pagaria uma folha em 10 anos, uma folha de pagamento. Quanto é que dá os 14% em 10 anos? Você vai pagar pelo menos 10 salários para receber um. É justo? Com uma pessoa que deu a sua vida lá pelo serviço público, atendendo as pessoas? Então não se justifica com viabilidade. Então a gente retirou do projeto de lei. E as pessoas sabem disso? Alguns. Mas eu estava lá. Votei sozinho. E daí? Não é? Perdi o voto? Não, porque retiraram de pauta. Quando eu ameacei votar, retiraram de pauta. Então, essa é o que a gente faz de verdade. O que é que a gente está se colocando hoje? Está se colocando apenas como uma oposição, porque a oposição tem que ser oposição? Não, gente. Nós somos uma opção. Se for falar de lado hoje, boa parte do nosso grupo veio de dentro da gestão. Então, a gestão ela tem hoje dois lados. Um lado que quer continuar, um lado que quer mudar. A oposição, que se dizia oposição, vem com a gente. E aí, onde é que eu fico nessa história? Eu sou oposição, sou opção, então eu me coloco como uma opção para Lagoa Seca. Quais são as avaliações do governo hoje, da atual prefeita Dalva, do ponto de vista mesmo da pesquisa junto à população, dessas consultas e o sentimento de vocês, comparando, por exemplo, esses últimos tempos da prefeita Dalva com a gestão que o senhor, inclusive, chegou a defender do então prefeito Fábio Ramalho? O senhor esteve em Lagoa Seca nos últimos 12 meses, por exemplo? Não? De forma não intensa. Parou para tomar um café na padaria? Tomei um café, sim. Não escutou nada. Bom, inclusive, parei também um pouquinho ali nas margens da antiga Manzoá, ali no empreendimento do meu amigo Niácome. Isso. Já parei por ali algumas vezes. Então, assim, você escuta, né? Você escuta. Vamos lá. Uma cidade que antigamente tinha uma coleta de lixo regular. Uma cidade que anteriormente tinha um serviço de saúde com mais efetividade, né? Não o ideal, mas com mais efetividade. E hoje você não tem isso, as pessoas sentem. A Secretaria de Saúde tem falhado nos últimos meses? Sim. Sim, eu venho agora de um relatório, né, de uma prestação de contas quadrimestral, que infelizmente não pude continuar porque teria que estar aqui, né, mas eu li todas as 107 folhas do relatório, né, e a gente encontra coisas lá que não são compatíveis, né, com a realidade. A gente vai discutir isso hoje, inclusive, na Câmara, hoje tem sessão da Câmara, e a gente vai discutir isso mais tarde lá. Mas o que é que acontece, né? Você tinha mais médicos no hospital, hoje você tem menos médicos. Como é que você atende a demanda com menos médicos? Hoje você tem pelo menos 4 unidades de saúde sem médicos no município. Como é que esse pessoal vai para o hospital, chega no hospital, volta para a sua unidade, para ser atendido por quem? Então, são coisas que estão acontecendo no município e a população está sentindo. Eu digo sempre, a população, né, como não acompanha fielmente o que se passa, ela não quer saber como veio, ela quer saber que veio. Se um agricultor lá ele precisa de um carro d'água na sua casa, ele não pergunta quanto custou o carro d'água, ele não pergunta, né, de que forma foi que aconteceu, ele quer o carro d'água. Cabe à gestão otimizar o recurso para que chegue para ele e chegue para outras pessoas, para não faltar para ninguém. É assim que funciona a gestão. Então, essa avaliação, na verdade, ela está sendo feita pela população. Né? Existe uma rejeição, né, da gestão, principalmente nesse período pós-Fábio, por tudo que vinha acontecendo. Se você vai para a Secretaria de Agricultura, você vai ter os problemas de paralisação. Se você vai para a Secretaria de Infraestrutura, você vai ter os problemas de paralisação de serviços, de pagamento de fornecedores. E aqui quem está dizendo sou eu, não. É verdade, pré-candidato Iacome, que hoje, por exemplo, em algumas situações de atendimento à saúde em Lagoa Seca, tem havido atendimentos de pessoas de outros municípios, de Lagoa de Roça, por exemplo, municípios vizinhos, mas sem a pactuação, ou seja, sem a compensação financeira para esse atendimento? O senhor tem feito essas denúncias? Tem sim. A gente tem falamos disso, inclusive, há menos de 15 dias, né? Como é que você não tem condições de atender o seu público, o seu pessoal, né? O seu território e abre para outro município, né?
Eu não estou falando aqui do atendimento clínico, atendimento de urgência, emergência que acontece em alguns serviços do hospital. Você vem de Lagoa de Roça, passa pelo Hospital Lagoa Seca, entra para ser socorrido e passa para Campina Grande. Ou é atendido e volta para Lagoa Seca. Eu não estou questionando isso, né? Isso é igual um pão que a gente dá a alguém sem olhar quem. Eu estou falando de procedimentos cirúrgicos que estão deixando de ser feitos para as pessoas de Lagoa Seca, para ser feito para outros municípios. Eu estou falando de exames que deixam de ser feitos para pessoas do município, para ser feitos para pessoas de outros municípios, sem impactação nenhuma, sem formalidade. E aí como é que a gente justifica isso para a população? Quem está esperando um procedimento há 6 meses e alguém do outro município foi realizado com 2, 3 meses? Qual é a justificativa que se dá? Não tem justificativa. Né? Isso vem acontecendo sim, não é Iacome que está fazendo esse comentário aqui. Já partiu de você, porque você tem conhecimento disso e toda a população sabe o que está acontecendo. Tem um gargalo também na cidade de Lagoa Seca, pelo menos eu tenho essa visão, eu vi isso de vários empresários, pessoas que precisam resolver negócios na região do Brejo. A cidade de Lagoa Seca é a porta de entrada ali para o Brejo, embora, porque a gente saiba, né, jornalisticamente, se equivoca bastante, né, as pessoas se equivocam ao dizer que Lagoa Seca é Brejo, é Agreste, está na região do Agreste, né, mas é a porta de entrada, digamos, ali para o Brejo, quem sai de Campina ali em direção àquela região, como também recebe todo esse fluxo de veículos de pessoas que trabalham nas outras cidades ou que moram nas outras cidades no final e começo de expediente. Existe um gargalo hoje, comércio muito intenso ali no centro mesmo, no centro comercial de Lagoa Seca, e uma via única da BR-104 para aquele tráfego ali. Me parece, embora não seja engenheiro do tráfego, não seja especialista no assunto, mas me parece que tem 3 esferas envolvidas aí. A prefeitura, o governo do estado, de alguma forma, e o DENIT, que hoje é, inclusive, comandado pelo ex-deputado lá da cidade de Esperança, né, o Arnaldo Monteiro, deputado Arnaldo Monteiro. Está à frente do DENIT, o órgão federal que cuida das BRs aqui no estado. Sendo prefeito da cidade, o que você pretende construir para desafogar um pouco? É importante, claro, para o comércio local, mas é um gargalo terrível, principalmente no final do expediente, aquele trecho ali da BR-104. O que é que pode se fazer? Você tem alguma coisa em mente? Tem conversado com o governador João Azevedo também nesse sentido? Temos sim. É importante que a população entenda, né, os números. Nós temos pelo menos 48 municípios passando por Lagoa Seca diariamente para usar Campina Grande para comércio, saúde e educação. Todos os dias, certo? É um fluxo médio de 18 mil veículos cruzando Lagoa Seca. E a gente perde boa parte desse público para o nosso comércio, por quê? Porque a gente não tem nem onde parar. Como é que você vai comprar um pão numa padaria se você não tem como parar? Como é que você vai comprar, né, uma água se você não tem como parar? E por aí vai. Então a gente perde, né, receita, né, de outros municípios, né, incorporando, a gente deixa de importar receita justamente porque a gente não tem essa mobilidade, né, estabelecida. A gente já fez algumas ações, nós consultamos. Primeiro, nós temos uma propositura em Brasília reduzindo faixa de domínio para 15 metros, né, a faixa de domínio da BR-104, sentido Lindão até o Lago Azul, que é o perímetro urbano de Lagoa Seca, no sentido da gente realmente oficializar aquelas áreas ali e não permitir mais a construção indevida. Porque muitas das vezes, ou por uma questão do DENIT, né, de demora, você constrói um prédio ali e quando o DENIT vem ver, o prédio já está construído, fica embargado, fica inutilizável. Então você reduzindo essa faixa e trazendo os 20 metros dos outros 35 para domínio da prefeitura, a gente tem condições de estar ali todo dia passando e regular toda aquela área que pode virar, né, com a conurbação via Campina Grande, todo um polo comercial de 3,5 km de um lado e de outro, são 7 km de comércio que pode ser transformado em indústria, em comércio, em geração de emprego e renda para o nosso público e também para as cidades vizinhas. Primeiro ponto é esse. Nós solicitamos também, e aí já tivemos a resposta do DENIT, uma resposta técnica, mas recorremos, a solicitação de uma terceira faixa, de onde você para tomar o cafezinho lá na Manzoá, lá na Lombada Eletrônica, até o topo de Lagoa Seca, seguindo na BR via até Remígio. Por quê? Porque a gente percebe que os veículos de carga, os veículos de grande volume, eles desaceleram o trânsito naquele trecho ali. E você ali forma verdadeiras carreatas sem poder, porque é um trecho de curvas, você não tem como fazer ultrapassagem pela questão da legislação. E aí você começa a parar, né, aquele tráfego e quando chega em Lagoa Seca estrangula mais ainda. Por quê? Não tem outro fluxo. É mão dupla naquele sentido. Nós fizemos essa indagação, já tivemos, recorremos, porque o DENIT disse que não havia viabilidade da terceira faixa naquele trecho ali, devido à questão de grande fluxo de veículos e está dentro de um perímetro urbano, né, pela legislação de Lagoa Seca, pelo município de Lagoa Seca. E nós também consultamos tanto o DENIT quanto o próprio DR no sentido de um binário externo
né, do polo, na verdade, da sede. E tanto o DER, né, quanto o DENIT já apresentaram um projeto, já existe um projeto de engenharia com topografia, com orçamento, vindo de Lagoa de Roça para Campina Grande, cruzando o sítio Gruta Funda lá, para desobstruir esse trânsito aí. Claro que aí é uma coisa que demora muito, né, é um processo, porque eu acredito hoje que o custo de indenização é maior do que a própria obra, porque passa por dentro de propriedades e você sabe que a especulação imobiliária em Lagoa Seca ela é muito maior do que Campina Grande. Muito elevada, é verdade. Tá certo? Então, a gente tem buscado, de alguma forma. A gente também tem feito requerimentos junto ao Departamento de Trânsito do município para mudança de sentido dentro do trecho urbano para facilitar. Por exemplo, hoje a gente tem um hospital por trás da paralela da principal, onde tem fluxo contínuo nas duas mãos. Não tem como manter esse fluxo contínuo, porque tem escola próxima, a escola abre, aí fecha o trânsito, aí você chega ali com a ambulância, não passa por uma ambulância, tem uma garagem de veículos pesados da prefeitura, aí trava o trânsito. Então, assim, são questões realmente que só vão ser efetivadas quando alguém que tiver interesse bater de frente e realizar. Principalmente não apenas a mobilidade, porque aí quando você chega em mobilidade, se chover, você não passa no centro de Lagoa Seca. Tem a questão da drenagem também, que deve ser feita de forma adequada e de uma vez. Muitos investimentos foram realizados, mas de pedaço, de gambiarra. A gente precisa efetivamente fazer um trabalho de drenagem naquele centro ali para que a gente não tenha problema de fluxo de trânsito durante um período de chuva superior a 30 milímetros, como acontece todas as chuvas. Vereador, você tem feito algumas denúncias, só para a gente finalizar aqui, com relação a recebimento de recursos hoje pela cidade de Lagoa Seca, pelo Executivo Municipal, e a não aplicabilidade desses recursos. Que evidências levam o senhor a ter essas críticas aí, por exemplo? As evidências são muito simples, são suplementações, abertura de créditos especiais pela Câmara de Vereadores e a não execução dos serviços. Então, como é que você, há praticamente 2 anos, né, foi suplementado 17 milhões de reais, justificando 300 mil com uma barreira de risco, que está lá há mais de 20 anos, onde foi construído embaixo dessa barreira um complexo esportivo, a reforma da escola, agora mais uma reforma da escola vizinha e a construção de um teatro que vai iniciar, totalizando mais de 3 milhões de reais apenas nessa área, e uma barreira que está correndo o risco de desabar e prejudicar 10 domicílios, que custa 300 mil reais, não foi realizado. Então é simples, é só observar o que vem sendo dito pelas próprias palavras da gestão. Precisamos desse recurso, está gravado isso, né? Precisamos desse recurso para fazer determinada atividade. 2 anos depois, cadê a atividade? A gente tem agora a própria Maria da Guia, que é uma escola no centro, quando você passa e vai chegando em Lagoa Seca, à sua esquerda tem um colégio, que tem um colégio pequenininho do lado, Maria da Guia. Vai ser investido lá mais de 300 mil reais numa reforma que talvez desse para construir a escola, né? Mas é uma reforma. E aí, de repente, você tem, há 3 meses praticamente, um aluguel de um prédio privado, onde essas crianças estão estudando, e a escola está fechada há 90 dias aproximadamente, sem uma pá de areia para a execução da obra, justificando que a obra duraria 90 dias. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. As aulas se encerram no início de dezembro. Você tinha dezembro, janeiro e fevereiro, porque as aulas esse ano se iniciaram pós-carnaval, ali no dia 20, aproximadamente. Então, você tinha o tempo suficiente com planejamento para executar uma obra sem prejuízo nenhum, nem para o erário, né, que é o município, através de um aluguel, muito menos para as crianças, porque nem a área de lazer onde o prédio tem hoje existe. Então, são essas questões, e aí não adianta muito a gente entrar nesse embate com quem é da gestão, dizendo que a gente está dizendo isso, está falando isso agora. Não, gente, a gente defende isso há muito tempo. A gente só quer que a logística funcione para o melhor bem da população. Muito bem, começamos com Giacomi, vereador na cidade de Lagoa Seca, pré-candidato pelo PSD à prefeitura nas eleições de outubro deste ano. Mas para finalizar, vereador, sempre temos aqui um quadro polêmico, onde, e de forma hipotética, a gente chama aqui alguns perfis, abre perfis nas redes sociais e pede para cancelar ou curtir esse perfil, curtir ou cancelar, e por quê? De forma muito objetiva, muito rápida. Eu abro aqui no Instagram do governador João Azevedo. Curta ou cancela, Curto. Vereador? Por quê? Um governador que investe nos municípios onde tem pouco voto, ele não está pensando em voto, está pensando nas pessoas. Então isso foi demonstrado na última eleição, onde ele perdeu nas grandes cidades e deu balão nas cidades pequenas. Ou seja, as pessoas que estavam à margem, né, que não tinham um investimento em mobilidade, não tinham investimento em recurso hídrico, não tinham investimento em infraestrutura, passaram a vislumbrar uma coisa de cidades grandes que não tinham. Então, ele deu um olhar diferenciado, né, para essa gestão. E aí, alguns programas, como a Opera Paraíba, né, que hoje é um dos melhores programas do Nordeste, sendo copiado, inclusive, por outros estados, onde tira da fila alguém. Você já imaginou o SUS fazendo uma bariátrica? Você tem noção do que é uma família que tem uma pessoa necessitando de bariátrica? Quanto custa uma cirurgia bariátrica? E você ter isso no SUS? Muito bem. Perfil da atual prefeita de Lagoa Seca, prefeita Dalva, que não vai concorrer à reeleição. Curte ou cancela?
Como pessoa, muito bem. Como gestora, cancelo. Não tem dado certa gestão, não é você? Não. Senão não seria candidato. Esse é o que lhe motiva. Claro. Muito bem. Perfil do deputado federal Romero Rodrigues, amigo pessoal, enquanto no PSDB e também depois do deputado Fábio Ramalho, seu adversário político hoje em Lagoa Seca. Romero Rodrigues do Podemos, que pode ser candidato, quem sabe, a prefeito de Campina. Curte ou cancela? Curto. A gente tem sido muito ajudado como município, e aí de forma muito republicana, né, e urbana, eu digo isso. O município de Lagoa Seca foi privilegiado por alguns deputados, dentre eles o deputado Romero, que investiu significativamente, como o próprio Márcio Rangel recentemente disse, mas rapaz, só para Campina mandou isso, para Lagoa Seca mandou 8 milhões e meio. Nós agradecemos, independente da gestão ser gerida por nós ou não, mas o município ganha, né, com esses investimentos e toda a população vê. E o último perfil da secretária Michele Ribeiro. Como gente da melhor qualidade, como candidata, não. Segue a Michele na rede social? Sigo, mas... É seguido também? Mas não curto. Sim. Mas não curte? Eu parabenizei pelo Dia das Mães, ela parabenizou minha esposa, a gente não tem problema nenhum, tivemos sempre uma convivência boa. É uma pessoa que cumpriu o seu papel, ela não é da área de assistência, ela está na área de saúde, mas ela cumpriu o seu papel ali, né, como secretária, mas não como candidata a prefeita. Muito bem, obrigado, Giacomo, pré-candidato a prefeito de Lagoa Seca pelo PSD. Você segue curtindo e compartilhando o nosso perfil da PB Conectada, o seu podcast de política com P maiúsculo na Paraíba. Obrigado pela vinda aqui ao nosso PB Conectada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estamos dispostos aí e oportunamente se apresentamos a toda a população. Forte abraço, até o próximo encontro. Você vai curtindo, compartilhando aí e, claro, sempre considerando que a guilhotina do tempo já parou por aqui o nosso podcast de hoje. A gente se encontra na próxima com a permissão divina e a sua sempre maravilhosa companhia digital.